no estudo que nós estamos fazendo, o dízimo do Senhor. Então, tudo o que nele, o que nela se contém, o mundo e os que habitam nele. Ou seja, um resumo desse versículo aqui é que nós não temos nada, tudo é de Deus. Ok? Tudo é de Deus. Então, domingo passado nós iniciamos. Deixa eu passar aqui, que não passou não. Poxa, tá lá em cima, Jadson. Não é naquele lá não, olha. Eita, que tá lá em cima. Pera aí, irmãos. As muitas letras. Eita. Só passando aqui. Paciência, paciência. É o fruto do Espírito Santo. Paciência, paciência. Chegou ao final aqui. Vê aqui, Jadson. O que sabe aqui? Deixa o Jadson me ajudar aqui, irmãos. Que a gente tinha até colocado, né, mas é lá embaixo, não. Está lá em cima. Pode baixar, pode baixar. Pode baixar, pode baixar. É por aqui assim. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir, pode ir. Não, pode ir. Pode ir, pode ir. Isso aqui, aperta isso aqui para ver. Não, pode ir. Rapaz, quem que subiu isso? Pode ir, pode ir. Chegou ao final? Isso. Então coloca. Aí, pronto, aí. Esse é o versículo que estava em tela. Ok, irmãos, obrigado pela cooperação. Então, domingo passado nós vimos aí o que é dízimo. Nós vimos que a palavra dízimo significa literalmente a 10ª parte, quer dizer 10%. Na Bíblia, o dízimo era a porção separada para Deus como reconhecimento de que tudo pertence a Ele. Nós vimos também o dízimo na lei mosaica, lei de Moisés, que diz: Deus estabeleceu o dízimo para sustentar o serviço religioso no Antigo Testamento. Aí nós vimos aqui o propósito do dízimo no Antigo Testamento: sustentar os levitas. Os levitas não possuíam herança territorial, manter o culto, garantia recursos para o funcionamento do templo e socorrer o necessitado. Os dízimos e os profetas, isso foi o que nós vimos no domingo passado, tá? Os profetas denunciaram a negligência do povo. Malaquias 3, 8 e 9 vai dizer: roubará o homem a Deus? Faz uma pergunta. E ele responde: todavia vós me roubais. O problema não era apenas financeiro, mas espiritual. Então o problema não era o dinheiro, mas a espiritualidade. Aplicação: a retenção do dízimo demonstra falta de confiança e obediência a Deus. Ok? Então foi domingo passado o qual nós estudamos. Esse texto aqui é o texto que corresponde ao estudo que nós estamos fazendo, né? Que o tema é o dízimo na Bíblia, princípios, propósitos e prática cristã. E o texto base é esse aí, de Malaquias 3:10. Vamos ler esse texto aí? Vamos lá? Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Amém. Vamos orar pedindo a graça e misericórdia do nosso Deus. Senhor Jesus, nosso eterno Pai, muito
Muito obrigado, Senhor, por essa palavra lida, que a mesma, Senhor, venha fazer guarida nos nossos corações, para que possamos nos encontrar fiel no aspecto, Senhor, de devolver o dízimo que é do Senhor. Que esse mandamento, qual nós lemos agora há pouco, todos possamos obedecer, a fim, Senhor, de glorificar, de exaltar e bendizer o Teu nome, no dia da iluminação do Teu Santo Espírito, para que nós entendamos a Tua palavra e possamos praticar a Tua palavra, que nós reconhecemos que o Senhor tem sido fiel para conosco, o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, e por isso nós precisamos continuar a ser fiel ao Senhor. Essa é a nossa oração, que nós oramos no nome bendito de Jesus. Amém, Senhor. Então, queridos, nesse Malaquias 3,10, aqui nós temos uma ordem no sentido imperativo, quando ele diz: trazei todos os dízimos, né? Não dá nenhuma brecha para nós termos opção de não trazer. É uma ordem, né? É um mandamento de Deus. E toda ordem, todo mandamento de Deus tem que ser cumprido, para que assim nós possamos continuar obedecendo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Ele vai dizer: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Essa casa do tesouro, né, eu disse para os irmãos que é abrigo celeste, né? Não é outra casa, né? Eu até citei aqui domingo passado algumas situações que tem pessoas, tem irmãos que dão dízimo para outra igreja, né? O bíblico é que seja para a casa do tesouro, que é abrigo celeste. Qual é o propósito disso? Para que haja mantimento na minha casa, né? Para que haja como sustentar o pastor, para que haja, para nós pagarmos a energia, a água, o ar-condicionado que nós usamos, o ventilador, tudo que corresponde à casa do Senhor. A maneira bíblica de se fazer isso é pelos dízimos e também pelas ofertas. E por último, nós temos aqui, quem é que está falando? É o pastor Júlio que está falando? É ele que está pedindo? Não, ele diz o Senhor dos exércitos, né, que tudo é dele. Ele é o dono do ouro e da prata, e ele traz para nós uma ilustração de forma de bênção, quando ele vai dizer assim: se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medir. Então, para aqueles que são fiéis no dízimo, nós temos também a bênção de Deus. Ok? Sim, James, quer passar? O que a gente faz quando não quer passar? Travou? Apaga. Veja, se não quer passar, passa por esse aqui, vamos ver se vai passar. Passou? Ok, então nós vamos ver Jesus e o dízimo, né? O que Jesus fala do dízimo? Olha o que diz aí Mateus capítulo 23, versículo 23. Ele vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do elo e do caminho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, Jesus aqui ele não condenou o dízimo, mas ele condenou a hipocrisia. Por isso que eu disse para os irmãos no estudo passado que a dificuldade de alguns não é o dinheiro. Dinheiro a gente tem, porque Deus ele tem suprido as nossas necessidades, mas a dificuldade é espiritual. O que estava acontecendo aqui? Jesus estava condenando a hipocrisia, qual ele cita aqui, escribas, fariseus e hipócritas. Ele estava até devolvendo nessa área, nesse aspecto aqui, o dízimo, mas ele estava negando algo também que é importante. Por isso que o que tem acontecido? Alguns têm devolvido o dízimo, amém, glória a Deus, mas precisa se seguir algo que é mais importante,
o qual Jesus aqui coloca a justiça. Devemos ser justos, devemos ser misericordiosos e devemos ter fé, ok? Devemos ter fé. Então, os fariseus, eles davam o dízimo, mas eles negligenciavam, como eu falei, negligenciavam a justiça, a misericórdia, a fé. Então, para vocês entenderem que quando Jesus e o dízimo, quando Jesus fala Jesus e o dízimo aqui, ele está falando que a situação de alguns é espiritual. É espiritual, porque não basta apenas somente devolver o dízimo, né? Por exemplo, eu devolvo o dízimo que é do Senhor, mas eu nego a justiça, eu nego a misericórdia, eu nego a fé. Então não corresponde com aquilo que Jesus está dizendo. O dízimo, Jesus está dizendo sobre o dízimo com a vida espiritual que eu tenho que observar. Então ele vai dizer assim nessa aplicação: a fidelidade financeira deve ser acompanhada de fidelidade espiritual. Foi isso que eu acabei de falar. A fidelidade financeira, nós devemos ser fiéis no dízimos, mas também devemos ser fiéis à nossa fidelidade espiritual, porque existe até algo também ao contrário. Tem pessoas que não devolvem dízimo, mas praticam a justiça, praticam a misericórdia, mas praticam a fé. Então, quando não se tem um entendimento, quando nós não entendemos que está relacionado à vida espiritual, um desses dois nós vamos falhar. Ou nós vamos ser dizimista fiel, mas vamos negar a justiça, a misericórdia e a fé, ou nós não vamos ser dizimistas, mas vamos ter justiça, misericórdia e fé. Mas quando Jesus aqui, ele não condena o dízimo, mas sim a espiritualidade, ele está dizendo para nós que nós devemos ser completos, porque Deus, ele quer a fidelidade do servo dele de uma forma completa. Não tem como nós sermos fiéis em umas áreas e infiéis em outras áreas. Por isso que o que da questão aqui, o problema, nós podemos dizer assim, é a fidelidade espiritual. Quando nós temos uma fidelidade espiritual boa, nós vamos conseguir devolver o dízimo do Senhor e nós vamos conseguir seguir a justiça, a misericórdia e a fé nesse contexto aqui, ok? Amém? O dízimo no Novo Testamento. O Novo Testamento enfatiza a generosidade e a liberalidade. Olha o que diz em 2 Coríntios 9, 7. Ele vai dizer: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus, ele ama a quem dá com alegria. Paulo está dizendo que nós devemos contribuir, ele disse cada um, ele não está dizendo assim, um sim, o outro não, é cada um. Quando nós falamos em cada um, nós entendemos que é cada um de nós. Precisamos contribuir, no contexto que estamos aqui estudando, é devolver o dízimo do Senhor. Então, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. O que está proposto no nosso coração? É que nós devemos ser fiéis a Deus, é que nós devemos ser um bom mordeiro, um bom mordomos de Deus. Mas Paulo está dizendo que isso não tem que ser com tristeza, não tem que ser com tristeza, eu não por necessidade, no sentido aqui que ao devolver o dízimo do Senhor, nós devemos devolver com alegria, porque nós vamos estar agradecendo a Deus, nós vamos devolver com alegria, porque Deus, ele supriu as nossas necessidades. Então nós vamos devolver com alegria e também não por necessidade. A ideia é assim: eu vou devolver o dízimo do Senhor porque
a Brilho Celeste está precisando comprar um ar-condicionado. Eu vou devolver o dízimo do Senhor porque precisa arrumar. Não é a ideia, não é por necessidade, mas é com a alegria e aquilo que está proposto no coração, porque ele vai dizer, porque Deus, sempre fazendo referência a Deus, porque Deus ama, ele ama a quem dá com alegria, aquele que está disposto a devolver aquilo que é do Senhor com alegria. Princípios da contribuição cristã, ela tem que ser baseada em 2 Coríntios 9:7, tem que ser voluntária, alegre, generosa e motivada pelo amor, O irmão Mateus com a irmã Ana Paula não tem que estar lembrando vocês, irmãos, vamos devolver o dízimo, não tem que estar lembrando, porque tem que ser algo voluntário, Vocês já sabem o dia que fecha o caixa da igreja, então tem que ser voluntário. Os irmãos não tem que ficar mandando, irmãos, você vai devolver o dízimo do Senhor esse mês? Não, tem que ser algo voluntário. Mais uma vez, tem que ser algo alegre, tem que ser algo generoso. O que é generosidade? É uma disposição em dar com alegria e motivada pelo amor. Motivada pelo amor. Eu disse para os irmãos numa das pregações aqui que o amor é que rege toda a vida cristã. Se não tiver amor, irmãos, não faça nada se não for pelo amor. Paulo ele vai dizer que nossos atos têm que ser movidos pelo amor. Então, ao devolver o dízimo do Senhor, tem que ser movido também pelo amor. O amor quem? Amor a Deus em primeiro lugar, porque é Ele que tem suprido as nossas necessidades. Amor à igreja, a Brilho Celeste, porque quando nós amamos a igreja, nós queremos o bem da igreja, nós queremos o bem-estar da igreja, nós queremos ver a igreja suprindo, honrando com aquilo que ela tem que honrar. Então isso tem que estar nos nossos corações. Provérbios 11:25 vai dizer: a alma generosa, qual é a promessa aí? Ela prosperará. A alma generosa que dá voluntariamente, que dá alegre, que dá motivada pelo amor, ela vai prosperar. Nós vemos lá a bênção que Deus, fazer prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus. Interessante isso, que Deus ele pede para fazer prova dele. Se vocês forem fiéis, vocês podem fazer prova de mim, se eu não abrir a janela dos céus e derramar bênção sobre medida. Então, a alma generosa, ela prosperará. Aplicação: o cristão não deve contribuir por medo. Se não devolver o dízimo do Senhor, Deus vai me castigar. Essa não é a ideia, mas por gratidão. Então, Senhor, estou devolvendo o dízimo que é do Senhor, agradecido porque o Senhor tem suprido as minhas necessidades. O Senhor tem me dado saúde, o Senhor tem me dado um emprego, o Senhor tem me dado vigor. Então está aqui a minha forma de gratidão, porque não tem como nós pagarmos. Não tem como nós pagarmos a Deus aquilo que Ele faz por nós na área financeira. Então, não é a troca. O motivo é a gratidão, para nós sempre agradecermos a Deus. Amém? Bênçãos relacionadas à fidelidade. Malaquias 3:10, ele vai dizer: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai nisto, diz o Senhor dos Exércitos, não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Versículo 11: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vinde no campo não será estéril, diz o Senhor
dos exércitos. Aqui nós temos um contexto, irmão, que não é um contexto para nós, mas a aplicação é para nós. E quando nós devolvemos o dízimo do Senhor de uma forma fiel, o versículo 11 ele vai dizer: por vossa causa repreenderei o devorador. Então a aplicação é para aqueles que são fiéis no dízimo. Deus ele repreende o devorador, que aqui nesse contexto era da lavoura, mas para nós também no Novo Testamento, Deus ele repreende o devorador. Ou seja, a ideia aqui, a aplicação aqui para nossas vidas, por exemplo, uma pessoa que dá R$100 de dízimo, aí ela é infiel nesses R$100. Deus, fazendo essa aplicação, ele libera o devorador. Então, em vez de ele gastar 100, ele vai gastar 150 com remédio, ele vai gastar 120 com outras coisas, porque essa promessa aqui é para aqueles que são fiéis. Deus ele vai repreender o devorador, aquilo que tira a nossa finança. Mas quando nós somos fiéis, quando nós somos infiéis a Deus, o devorador ele fica livre. E os 100 que era do dízimo, primeiro que é pecado contra Deus, e depois Deus ele vai liberar o devorador. Então, bênção relacionada à fidelidade. O que Deus promete aqui nesse versículo 10 e versículo número 11? Ele promete provisão, Ele diz, a ideia é assim, se você for fiel no dízimo, deixe comigo que eu vou suprir todas as suas necessidades. Então ele promete provisão, não vai faltar o nosso alimento, não vai faltar a nossa saúde, não vai faltar o nosso emprego. Ele promete também cuidado, Lembra lá do Salmo de número 127? Enquanto nós estamos dormindo, o que Deus está fazendo com nós? Salmo 127 lá. Ele está o quê? Ele está trabalhando, Ele está cuidando de nós, ok? Por isso que a noite foi feita para dormir e não para trabalhar. Então, Ele vai prover para nós, Ele vai cuidar de nós e Ele vai nos sustentar. Não vai faltar algo para nós, porque Deus Ele é fiel nas suas promessas. Se Ele diz que Ele vai abrir a janela dos céus, se Ele diz que Ele vai repreender o devorador, é digno de confiança, porque quem está falando é o nosso Deus. E Paulo, ele corrobora com isso, Inclusive esse aqui é um versículo que eu coloco para os irmãos que estão aí no projeto. Juntos nós podemos. Paulo vai dizer: e o meu Deus, segundo a sua riqueza, Deus ele é rico em glória, há de suprir em Cristo Jesus algumas necessidades, e vai dizer cada uma de vossas necessidades. E o contexto aqui é de Paulo agradecendo a igreja de Filipenses, que tinha abençoado Paulo. Paulo aqui reconhece que Deus ele supriu todas as suas necessidades. Então Paulo está dizendo que Deus ele é rico, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o dono de tudo, e em Cristo Jesus Ele vai suprir cada uma de vossas necessidades. Aqui também é uma aplicação, Ele está falando necessidade, mas aqui eu estou aplicando para a área financeira. Ele supre todas as necessidades, mas no aspecto financeiro Deus também irá suprir as nossas necessidades. Aplicação: o dízimo não é uma forma de comprar bênção. Senhor, eu vou devolver o dízimo de Deus, mas também eu quero essa bênção. Não é essa a ideia, mas uma expressão de fé e de dependência de Deus, de fé e de dependência de Deus. Ou seja, a ideia aqui, por exemplo, eu não tenho nada que comer, eu não tenho nada que comer na minha casa, mas eu tenho um dízimo do Senhor. O que eu vou fazer? Eu vou comprar comida. É uma questão de quê? De fé.
Então, a ideia aqui de fidelidade, o Senhor está aqui, o dízimo do Senhor, devolver, e vou usar a fé. Se o Senhor quiser suprir a minha necessidade, amém, glória a Deus, louvado seja o teu nome. Se não quiser também, amém, glória a Deus, mas o que nós precisamos ter é essa fé e dependência de Deus. Dependência de Deus. Eu tinha uma ovelha lá em Belém, no Pará, que ele dizia: pastor, mas eu preciso pagar minha conta, eu sou um servo de Deus, eu preciso honrar minhas contas. Sim, irmãos, está certo, só que ele não devolveu o dízimo do Senhor. Eu disse: irmãos, qual é o pior? Qual é o pior? Desonrar a Deus e honrar o homem. Qual é o pior? Qual é o pior de tudo isso? Eu vou desonrar a Deus e honrar o homem. O pior é desonrar a Deus, irmãos, né? Que é isso que ele está falando, a dependência de Deus. E alguns cristãos são assim, né? Eu primeiro vou pagar minhas contas bonitinho, se sobrar eu devolvo aquilo que é do Senhor. Isso é pecado e isso não é bíblico, porque ele está nos chamando, nós temos fé. O dízimo, nós vimos lá, o significado do dízimo é a primeira parte, não é a segunda, a terceira, é a primeira parte, e corresponde ao 10%, ou seja, quando nós recebemos algo de Deus, no caso é o salário, a primeira coisa que deve ser tirada é o dízimo do Senhor. Resto é resto, conta vai ficando para lá, mas o dízimo do Senhor tem que ser tirado, porque depende do dízimo as bênçãos de Deus. Então, as bênçãos de Deus, ela está condicionada às nossas fidelidades. Está condicionada às nossas fidelidades. Inclusive, daqui a pouco nós vamos estudar isso na nossa lição. Então, Deus é o dono de tudo. Para nós encerrarmos, o dízimo é um ato de adoração. Quando eu devolvo o dízimo do Senhor, estou sendo fiel, mas eu também estou adorando a Deus, né? Estou glorificando a Deus. Provérbios 9:10, ele vai dizer: honra ao Senhor. É uma adoração, honrar a Deus. Com o quê? Com os teus bens e com as primícias, mais uma vez, de toda a tua renda. Promessa: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Tá? Então, a ideia aqui, a aplicação, quando eu devolvo aquilo que é do Senhor, eu estou aqui adorando a Deus, eu estou honrando a Deus, e para benefício, Deus me abençoa, quando Ele diz: se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O dízimo revela onde está o nosso coração. O dízimo ele traz essa revelação quando o Senhor Jesus Cristo diz em Mateus 6:21, ele diz: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde estiver o nosso tesouro, também vai estar o nosso coração. Se o nosso coração está quando nós não devolvemos o dízimo do Senhor, o nosso coração vai estar, vamos dizer assim, que é um tesouro, né? É algo mais importante para nós. Mas ele está dizendo que onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. E nosso coração tem que estar a fidelidade para com o nosso Deus. É assim que o cristão deve viver, em fidelidade para com Deus. E concluindo, o dízimo em toda a Escritura aponta para uma verdade fundamental: Deus é o provedor de todas as coisas. Mais do que uma questão financeira, ele envolve adoração, gratidão, obediência e confiança. O verdadeiro adorador não entrega apenas 10% do seu recurso,
entrega a Deus todo o seu coração, sua vida e os seus bens. Amém, irmãos? Então, que Deus possa nos dar graça, misericórdia, para que continuemos a sermos fiéis no dízimo. Domingo que vem nós vamos falar sobre oferta. Vamos pôr em pé e vamos orar pelo alimento, por essa palavra, por esse estudo. Que o Senhor nos dê graça, misericórdia e nos ajude a sermos fiéis a Ele. Senhor Jesus e eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua bendita e eterna palavra. Queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. O Senhor tem nos dado saúde para trabalhar. O Senhor tem nos dado emprego, Senhor, que é por meio do emprego o Senhor tem provido todas as nossas necessidades. Senhor, nós queremos pedir graça, queremos pedir misericórdia, que o Senhor nos ajude, Pai, a continuarmos a sermos fiéis ao Senhor em devolver o dízimo que é do Senhor, para que possamos provar as Tuas bênçãos celestiais sobre as nossas vidas. Assim nós pedimos também por esse alimento, que o Senhor abençoe, que o Senhor santifique, que nenhum mal nos faça. Assim nós estamos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Ok, vamos para o café da manhã. Jadson?